Os alimentos orgânicos duram mais? Sim, eles duram. Porque o que é produzido com adubo solúvel e com agrotóxico, o que acontece? A planta se decompõe muito rápido. É por isso que na prateleira já começa a murchar muito mais cedo do que um produto produzido orgânico. Essa é a verdade. Tanto é verdade que se buscam alternativas para fazer com que esses produtos durem mais na prateleira. E o tomate chamado longa-vida foi criado justamente por isso, porque a degeneração dos alimentos produzidos com adubos químicos solúveis e com agrotóxicos é maior. E é simples da gente entender por que isso acontece. Se a gente pensar num corpo saudável e num corpo doente, a gente vai ver que a doença e a morte são processos de dissociação. O nosso corpo vai se desfazer, as partes vão se separar. E o processo de saúde é um processo de coesão, onde todas as nossas partes estão funcionando em harmonia, provendo bem-estar, é um corpo equilibrado. Com as plantas acontece a mesma coisa. Quando elas estão saudáveis, elas estão integradas, seus processos estão equilibrados e a gente diz que a planta está blindada, ou seja, que ela está totalmente defendida de patógenos, insetos, das doenças. A planta, então, nesse momento está fazendo proteossíntese, ou seja, ela está sintetizando as proteínas. Quando ela recebe uma carga de agrotóxico, de adubo solúvel ou qualquer outro estresse, ela começa a fazer proteólise, ou seja, a decomposição, a quebra das proteínas. E esses aminoácidos livres é que vão atrair os insetos, é o que vão atrair os fungos, e é por isso que as plantas adoecem. Então as plantas adoecem a partir do momento que recebem algum estresse de alguma forma, e uma delas é os agrotóxicos e o adubo solúvel. Para as pessoas pode ser muito estranho que um adubo esteja adoecendo a planta, ou que as pessoas chamam de defensivo agrícola, na verdade não está defendendo a planta e nem as lavouras. Mas isso também é simples de entender. Você pode estar comendo um monte de coisas e aquelas coisas, ao invés de estarem te deixando mais saudável, elas estão te adoecendo. Como a Tati está dizendo, imagina o seguinte, a pessoa pode estar tomando um monte de refrigerante, comendo um monte de produtos embalados, processados, está se alimentando, mas o que ela está se alimentando não é bom para a saúde, ela vai adoecer. A relação e a analogia que nós estamos tentando colocar é essa, ou seja, eu me alimento com produto processado, me alimento, bebo refrigerante em vez de beber água, eu estou vivo, estou de pé, estou comendo, mas tudo que eu estou comendo no futuro vai me trazer problema. É a mesma questão com as plantas, a mesma relação. Não só no futuro, mas a gente vê, por exemplo, os processos de obesidade, a chamada fome oculta. Pessoas obesas, mas que estão carentes em nutrientes. O que acontece com a planta? Não é só o adubo, não é só o nutriente isolado. Isso é uma visão reducionista que surgiu no final do século XIX, que deu origem a todos esses adubos minerais químicos solúveis. Da mesma forma que nós precisamos de certos nutrientes e também que eles sejam disponibilizados de uma maneira que o nosso corpo reconhece como saudável, a planta também precisa comer coisas saudáveis. As plantas podem precisar de mais de 45 nutrientes e eles têm que ser disponibilizados para a planta de forma que ela seja capaz de sintetizar esses nutrientes. Imagina que te dão a comida de todo ano num único dia. Primeira coisa, você não vai conseguir comer tudo isso. Você não vai conseguir digerir tudo isso. O que acontece com a solubilidade dos adubos minerais solúveis é que a planta, como ela funciona com um bombeamento de água por osmose, tudo que está na solução do solo, ela vai absorver. No entanto, ela não vai conseguir digerir, ela não vai conseguir processar tudo aquilo, que na planta significa encadear proteínas. Aí o que acontece logo na sequência dos adubos químicos solúveis numa lavoura é a planta mostrar um grande viço, porque ela conseguiu sintetizar uma parte daqueles nutrientes, mas logo depois começa o ataque de pragas. E aí nessa lógica, qual é a solução? Colocar algum pesticida. Mas na realidade, aquele desequilíbrio que atrai os insetos foi causado inicialmente pelo adubo químico solúvel. Para a gente entender, uma coisa bem simples também, é a relação carbono-nitrogênio. A gente estudou isso lá atrás. No colégio estudamos isso, carbono e nitrogênio. O nitrogênio decompõe carbono. O que acontece? Os adubos solúveis são ricos em nitrogênio, tem muito nitrogênio, só que o nitrogênio sintético. Então a planta está carregada desse nitrogênio. Então quando tu colhe ele, o que acontece? Esse nitrogênio segue atuando na planta. E é por isso que ela murcha muito mais, e é por isso que ela estraga muito mais rápido. Por quê? Porque ela está carregada de nitrogênio, o nitrogênio decompõe carbono. Então esse nitrogênio solúvel dentro da planta vai fazer com que a planta comece a murchar, vai entrar no processo, como a Tati está falando, de decomposição. Ou seja, começa a se decompor. E se tu tem uma planta produzida organicamente,
onde tu não tem esse nitrogênio solúvel, o nitrogênio normal que a planta tirou do solo, natural que ela extraiu do solo, na quantidade que ela precisava, ela se mantém muito mais inteira, muito mais viçosa por muito mais tempo. Fico fazendo pesquisas para desenvolver plantas que duram mais na prateleira, quando a questão toda é mudar a base da adubação. E a agricultura orgânica, a base é solo, eu preciso ter um solo vivo. A planta vai pegar os nutrientes que ela precisa, porque a planta é um ser autotrófico, ela organiza todo o alimento que ela precisa. No momento que tu coloca uma coisa solúvel, é como tu tá com uma pessoa recebendo todo o alimento pela veia, tá viva, está se alimentando, só que ela está recebendo uma coisa que não é normal, não é natural, completamente diferente do que alguém está comendo aquele alimento. Os dois estão vivos, mas um está pronto para ficar doente, está se preparando para ficar doente. Há um tempo atrás, fizemos várias lavouras de trigo, fiz várias lavouras de trigo com vários agricultores. E um dos agricultores, que era vizinho dos agricultores que a gente estava trabalhando de forma orgânica, aplicou ureia, aplicou nitrogênio solúvel numa lavoura de trigo. A variedade que ele estava trabalhando é a mesma que nós estávamos trabalhando do outro lado da cerca. A lavoura dele, 2 semanas depois, começou a dar fungo. E as nossas, nenhuma deu. E nós tínhamos 22 lavouras a campo. Nenhuma deu, 22 agricultores. Nenhuma deu o problema que deu na lavoura dele. Nesse dia depois ele acabou entendendo, ou seja, que era a questão da adubação nitrogenada. Então, no primeiro momento, como a Tati falou, a planta dá um viço, a planta dá um salto, tu vê que ela cresce muito rápido, mas depois tem um ônus. É como a droga, certo? Depois tem um ônus disso. E a questão do adubo solúvel é isso, ele tem esse problema, porque ele, por ser muito solúvel, ele libera muito rápido o alimento, mas a planta não tem como absorver aquilo tudo de uma vez só. Assim como nós temos uma capacidade metabólica, uma forma de funcionar, a planta também tem a sua forma de funcionar. Quando o nosso corpo está recebendo alimento nas proporções certas, sem contaminantes, quando a gente está comendo aquilo que a gente deve comer nas diferentes épocas do ano, que a gente vai mantendo esse equilíbrio do nosso pH, a qualidade do nosso sangue, tudo isso vai construindo saúde. Da mesma forma, a planta tem os seus elementos de equilíbrio e é justamente esse desbalanço nos nutrientes e essa exposição aos agrotóxicos que causa essa desintegração, essa desagregação na planta. Para se aprofundar em tudo isso, a gente pode estudar mais sobre fisiologia vegetal, mas tem um jeito muito mais simples, que é você ir a campo, pegar um pequeno canteiro, uma pequena área e fazer as experiências, ver com os seus próprios olhos, assim como esse agricultor que viu o seu trigo adoecer, entendeu o que estava causando a doença na lavoura dele. Cada um de nós pode tentar cultivar num pequeno espaço, fazer as experiências e observar por si. É uma lei da natureza, é uma forma de funcionamento do mundo, a diferença entre as coisas que nos mantêm saudáveis, vivos e agregados e as coisas que vão levar à doença, à morte, à desintegração. É por isso que, sem dúvida, orgânicos duram muito mais depois da colheita. E se tu está comendo uma planta que dura mais, tu também vai durar mais. Tu vai comer uma planta saudável. Essa que é a questão. E é importante a gente se alimentar com alimentos que são saudáveis. Como já foi dito, de um solo saudável, uma planta saudável, um organismo saudável. E é isso que a gente precisa. Saúde, porque sem saúde não dá para viver. E a saúde está no alimento. Ou seja, tudo entra pela boca, tanto a nossa doença como a nossa saúde. Por isso que plantão orgânico é tão importante para a gente ter sanidade, saúde e bem viver. E se você não está preocupado se vai viver muito ou não, o importante é que comendo comida saudável, os dias que você viver vão ser muito bem vividos. Acompanhe a gente aqui que a gente está sempre compartilhando informação para bem viver, para viver no campo, para a gente comer mais saudável, para a gente plantar orgânico e realmente colher saúde. Acompanhe a gente. Até breve. Até breve.